Gente, eu sei que depois desse vídeo vocês vão desinscrever no meu canal, vocês vão me xingar, vocês vão me denunciar, vocês vão xingar eu, vocês vão fazer de tudo pro canal Regueto ser excluído. Mas a minha consciência tá muito pesada e eu vim desabafar essa coisa do passado que tá me incomodando, tá bom? Eu sei que vocês não tem nada a ver com isso, mas eu tenho que desabafar com vocês, tá bom, gente? Porque isso daqui é muito triste e eu quero muito desabafar com alguém. Desculpa mesmo, gente, por eu estar desabafando meus problemas aqui pra vocês, tá bom? É porque eu tô muito triste e talvez eu estarei desativando os comentários, tá bom? Por causa que eu não quero, gente, por causa que a minha depressão tá tão grande que se acontecer um negócio desse, ela vai acabando ficando mais forte, entendeu? Então me desculpem mesmo por eu estar desabafando esse negócio do passado com vocês, tá bom? Bom, pra quem não sabe, eu era a GabiTube há um ano atrás. Sim, eu era essa pessoa trouxa, inútil e boba. Então, essa pessoinha era eu e eu tinha 1,5K. Eu era muito feliz com o meu canal, gente, sério. Eu acho que quando eu tinha esse canal, parece que meus problemas foi tudo embora. Até apareceu uma pessoa que estragou o meu canal, excluiu ele, destruiu o meu sonho. E mesmo assim eu perdoei mesmo que, gente, sério, depois que eu perdi esse canal meu, eu comecei a chorar tanto que eu me esfreguei no chão de tanto chorar. E essa pessoa chamada Hillary, eu vou citar nome, gente, porque me perdoem, porque minha consciência tá muito pesada e eu queria desabafar isso pra vocês. Essa pessoa chamada Hillary começou a falar que minha voz era feia, de bebê, irritante, que eu era insuportável, que minha voz era feia, que minha voz era irritante, que não sei o que. Então isso me destruiu mais ainda. Aí que eu comecei a chorar mais ainda. Daí vocês devem estar se falando, quem é essa Hillary? Eu vou mostrar pra vocês o canal dela. Mas antes, gente, eu tinha um canal, né? Esse canal aqui chamado Rei Amorecos, né? Que tem 6 inscritos, né? Não sei nem pra que eu tô mostrando esse canal pra vocês. Mas pra quem não sabe, esse canal, gente, eu privei todas as coisas, gente. Todas as coisas, sério. E, inclusive, eu achei esse vídeo que apareceu no meu canal antigo, gente. Olha aqui. GabiTube, 1445. Gente, sério, olha como eram minhas capas. Gente, sério, eu não gosto nem de ver esse canal porque dá um arrepio tão grande em mim que dá até vontade de chorar, gente. Sério. E essa pessoa chamada... Hillary Luiza, que é do canal Rei Milk S9, gente, destruiu totalmente os meus sonhos. Eu sei, Hillary, me desculpa mesmo. Eu sei que é problema meu do passado, de nós duas, que a gente já foi melhores amigas. Eu sei que você não tava nem aí pra minha amizade, mas lembra-se que eu gostava muito de você e que eu sempre lutei por sua amizade. Eu já fui ADM desse canal, tá, gente? E eu gostava muito de ser ADM desse canal. Eu sempre ajudava ela a crescer, mas eu acho que ela não tava nem ligando pra minha amizade. Gente, eu me lembro que quando eu era amiga dela, ela morava em Minas Gerais, né? Daí eu falava, eu vou aí viajar com a minha família, daí a gente vai se encontrar e a gente vai viver muito feliz. Gente, sério, isso daí mexeu muito comigo, gente, você não sabe como eu chorei tanto, gente. Sério, eu chorei tanto. Gente, sério, pra quem não sabe, eu perdi um canal de 1K, que eu acabei de mostrar pra vocês. Não existe mais canal chamado GabiTube. Não existe mais. Gente, não existe. Porque os meus sonhos foi acabado por causa dessa menina. E desculpa por eu estar mostrando seu canal que eu não queria que nada acontecesse de mal com você, por causa que apesar de tudo, você foi a minha melhor amiga durante esse tempo inteiro. Eu sei que você nunca gostou da minha voz, do meu cabelo, da minha aparência, do meu jeito.
Então, eu espero que você tenha conseguido outras melhores amigas, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês uma conversa que tem alguns palavrões. E foi, eu acho, de um ano atrás, eu não me lembro. Tá parecendo que foi 14 semanas atrás, tá bom? E era um fã-clube. Eu me lembro que quando eu era amiga dela, né, naquela época, existia Iotelas. E tinha uma que era muito legal, que eu e a Hillary gostava muito. Daí ela fez um fã-clube pra ela. Daí nesse fã-clube, ela me chamou na minha conta pessoal, gente. Gente, eu não sei nem se eu vou apagar esse vídeo, mas eu acho que eu vou. Então, por favor, vejam essa conversa. Bom, gente, foi dezembro, dia 29, não, dia 22, eu acho que foi de 2018. Daí ela falou, aqui é a Hillary, trouxa. Você é muito feia. Daí eu, maior inocente, eu falei, olha, Hillary, eu não quero brigar com você. Então nem vem, porque, gente, quando eu brigava com ela, eu ficava com um negócio ruim no coração, que eu não sabia qual era. Ela falou, beleza, tchau. Daí eu falei tchau e mandei esse coração. Daí ela falou, olha, já arrumei outra BFF, jogando na minha cara. Gente, parece que eu não me senti mal, mas eu me senti muito mal. Daí eu falei, ok. Daí ela falou, então, você pra mim não existe. Eu falei, bom pra você, amor. Né, gente? Eu falei isso. Mas eu falei isso porque eu não queria demonstrar que eu tava triste. Daí ela falou, Afis, para, véi. E olha, tchau, tchau. Para você, tchau, querida. Olha o que ela falou. Eu sei que você quer ser minha amiga, mas não dá. Beijos e tchau. Tô quase arrumando outra BFF. Ah, tá, que bom. Eu falei, haha, até parece que eu quero voltar a ser sua amiga. Que legal, tchau. A gente naquela época tinha Instagram juntas, né? Então eu falei assim, até mudei a senha do Instagram, haha, tchau. Daí ela disse, que tem? Não vou passar, vou morrer, sabe? Porque eu não... Ela falou que eu passo fome, você passa fome, haha. Tchau, bruxa. Então eu falei, você me iludiu, né, gente? Daí ela falou, tá bom, língua presa, nem sabe falar em português, haha. Querida, tenho dó de você. Daí ela falou esse palavrão. Então, gente, eu não queria gravar esse vídeo, mas isso doeu tanto em mim, gente, que vocês nem sabem. Então, eu não sei se eu ainda vou apagar esse vídeo, né, gente? Tá doendo muito em mim, gente. E é isso, eu não vou deixar o link do canal dela na descrição, porque ela já me fez muito mal. E é isso, gente. Eu sei que vocês vão me xingar, defender ela, vão me humilhar, vão desinscrever do nosso canal. Mas eu espero que vocês me entendam. Tchau.